Novos casos da varíola dos macacos vêm aparecendo pelo mundo e muita gente fica preocupado. Afinal, que vírus é esse? Que perigo ele pode trazer pra gente? Meu nome é André, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse assunto já foi dúvida aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês um pouquinho do que é essa doença e os malefícios que ela pode causar. Será que é pra se preocupar quem tá pensando em vir pra Portugal, quem tá pensando em vir a turismo ou quem tá pensando em vir morar? Será que tem que se preocupar com essa nova doença? Segura aí que eu vou contar tudo pra vocês. Bom, então vamos lá, pessoal. A varíola dos macacos ela é uma doença que é consideravelmente leve, mas pode se tornar grave, tá bom? Ela é originária da família do poxvírus, e o nome se dá porque esse vírus foi identificado pela primeira vez nos macacos. É um vírus que está estruturalmente relacionado com o vírus da varíola. Os pacientes que contraem o vírus, eles apresentam muitas vezes uma erupção vesicular ou pustulosa, que são umas bolinhas que parecem umas feridas ou umas bolinhas brancas que aparecem por toda a pele, certo? Além de poderem apresentar febre, mal-estar e linfadenopatia, que é o aumento dos linfonodos que a gente tem, umas bolinhas que aparecem pelo nosso corpo. O tratamento dessa doença costuma ser por suporte com medicamentos antivirais, né? E a prevenção é feita através de vacina, ou seja, tem vacina, pessoal. O meio de transmissão dessa doença ocorre pelo contato físico prolongado face a face ou íntimo. Pode ser também através do contato com as lesões infecciosas ou outros líquidos corporais, podendo também ser que alguma ferida da pessoa contaminada tenha ficado em algum lençol, alguma cama, e você tenha contato com esse lençol ou essa cama, também dá para ter o contato dessa forma. Para fins de prevenção, a gente considera que uma pessoa deixa de estar doente quando já caiu todas aquelas casquinhas que foram feitas na pessoa através das feridas que a doença causa e, obviamente, através da cura completa, né, da monkeypox. Esse período pode ultrapassar 4 semanas, ou seja, pode ser que demore mais de um mês para essa pessoa ser curada completamente. Então pode ser que você aí tenha uma viagem marcada, já esteja planejando vir para Portugal e a pergunta que te interessa é a seguinte: como está a situação da varíola dos macacos em Portugal? Será que está preocupante? Será que é o caso de postergar a viagem? Será que é o caso de remarcar, de cancelar? Agora eu vou contar para vocês. O número de casos confirmados da monkeypox em Portugal subiu para 926, mas ainda é muito baixo se a gente for comparar com a população inteira de Portugal, que atualmente está em 10,31 milhões. Recentemente, Portugal teve algumas medidas de flexibilização da Covid-19, ou seja, a gente agora pode andar no metro e até mesmo nos ônibus sem a máscara de proteção, porque a pandemia está completamente controlada aqui. E os casos de Covid aqui em Portugal foram muito maiores que os números apresentados pela monkeypox. A própria Organização Mundial da Saúde já disse que é improvável que a monkeypox se torne uma pandemia, mas isso não quer dizer que nós não precisamos tomar o cuidado necessário. A realidade é que aqui em Portugal ainda se fala pouco da varíola dos macacos. A gente pouco escuta falar sobre essa doença aqui, poucas notícias nós temos sobre ela. Eu mesmo não conheço nenhum caso e não conheço ninguém que tenha me dito que conhece alguém que já teve a varíola dos macacos aqui em Portugal. Então, se você está pensando em adiar sua viagem ou então cancelar o seu voo por causa da varíola dos macacos, eu aconselho que você não faça isso, pelo menos no momento de agora que nós estamos vivendo, porque a varíola dos macacos não é uma doença potencialmente perigosa ainda aqui em Portugal, então não tem por que você cancelar ou até mesmo reagendar a sua viagem por causa dela. Uma das perguntas que foram trazidas no meu Instagram é o seguinte: quem tem viagem dia 14 de novembro, é melhor não viajar? Olha, eu não recomendo que você faça isso, porque a varíola está totalmente controlada aqui em Portugal, não é uma doença que está trazendo perigo para a população portuguesa, para nós que moramos aqui também, então não é o caso, acho que não é o caso de você cancelar sua viagem por causa da varíola dos macacos. Eu entendo a preocupação, é legal a gente ter preocupação com todas as doenças as doenças novas, né, que estão surgindo, mas ainda não é o momento de cancelar uma viagem por causa da varíola dos macacos. A outra pergunta que me foi feita foi a seguinte: como fazer para cancelar a viagem sem ônus, caso seja muito perigoso viajar? A melhor opção, caso a companhia aérea não cancele o voo e você não se sinta confortável para viajar, vai ser o reagendamento dessa passagem através do próprio site da companhia. O reembolso
Na maioria das vezes não vale a pena porque você só recebe de volta 60% do valor que você já pagou. Mas isso tudo que eu tô mostrando é só se você tiver falado diretamente com a companhia aérea, entendeu? No caso que me foi perguntado, a pessoa tinha comprado direto com a Decolar e a Decolar não é a companhia aérea. Então nesse caso fica um pouquinho diferente, tá bom? Eu aconselho vocês tomarem cuidado porque eu tenho visto nos últimos dias algumas notícias da Decolar não entregar todas as passagens que foram compradas, então tá com um certo alto índice de reclamações no site do Reclame Aqui, por exemplo, então aconselho vocês ficarem de olho. Durante a pandemia aí no Brasil, estava em vigor uma medida provisória que procedia ao pagamento do valor integral pago na viagem em caso de cancelamento do voo, mas isso se deu por motivos extraordinários devido à pandemia, certo? Que foi um acontecimento que ninguém estava esperando. Então essa medida provisória veio para preencher essa lacuna que ainda não tinha necessidade anteriormente, porque ninguém estava esperando uma pandemia, né? Mas agora falando de caso de varíola, já não é a questão, porque ainda não é uma doença preocupante, mas caso ela venha a ser preocupante um dia, provavelmente vai ter uma medida provisória, se preciso for, certo? Para vocês reaverem o valor integral da passagem no caso de cancelamento de viagem por motivo de uma força maior que seja o caso, né? Agora, se o cancelamento não se der por você, porque você não quer viajar, mas se der pela companhia, seja por qualquer outro fator ou pela Decolar mesmo, você tem direito a receber o valor integral, tá bom? Integral. Aí não tem conversa, aí não tem 60%. Se foi a empresa que você comprou que cancelou, aí você tem direito de receber o valor integral. Se essa informação foi útil para você, eu peço que você se inscreva aqui no canal, que isso me ajuda muito a continuar trazendo informações daqui de Portugal para vocês. Eu peço que você curta esse vídeo se você gostou, para que esse vídeo seja entregue a cada vez mais pessoas e mais pessoas possam ter acesso a essa informação. Então essa é a minha opinião a respeito da varíola dos macacos. Não é o caso de reagendamento das passagens, não é o caso de cancelar a viagem, caso você tenha viagem ou está pensando em vir para morar, não é o caso. Pode vir tranquilo que Portugal está com a situação completamente controlada, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, continuem acompanhando os meus vídeos e um grande abraço, até o próximo!